Se você alguma vez abriu as primeiras páginas do Antigo Testamento na Bíblia, não poderá deixar de notar as figuras imponentes de Moisés e Josué. Moisés foi o grande líder que libertou os israelitas da escravidão no Egito, enquanto Josué assumiu as rédeas para guiar o povo na conquista da terra prometida, Canaã, que Deus havia prometido a Abraão. A transição de liderança de Moisés para Josué é bem conhecida, mas muitas pessoas se perguntam: quem assumiu o comando após Josué? É um tema interessante e vamos falar sobre isso neste capítulo. É importante destacar que não houve um sucessor direto de Josué, pelo menos não da mesma forma que ele sucedeu Moisés. Josué foi divinamente escolhido para assumir o lugar de Moisés ao final do seu período de peregrinação pelo deserto. Sua nomeação como líder dos israelitas foi um evento solene que ocorreu diante de toda a comunidade, mesmo enquanto Moisés ainda estava vivo. A Bíblia é muito clara sobre esse momento de transição de poder. Moisés chamou Josué e, na presença de todo Israel, disse algo como: seja forte e corajoso, pois você guiará este povo à terra que o Senhor prometeu a seus ancestrais. E Deus estará contigo, Ele não te deixará e nunca te abandonará. Então, não tenha medo. Em resumo, embora Josué tenha desempenhado um papel proeminente seguindo os passos de Moisés, seu tipo de liderança e a maneira como foi nomeado foram únicos, e não houve um sucessor direto que o sucedesse da mesma forma. Quando chegou ao fim da liderança de Josué, a situação foi diferente da que ocorreu com Moisés. Não houve uma cerimônia solene nem um único indivíduo escolhido por Deus para sucedê-lo. No entanto, é interessante notar que mesmo durante os tempos de Moisés e depois, durante a era de Josué, havia um grupo de anciãos em Israel. Esses anciãos desempenharam papéis importantes na orientação espiritual e prática do povo. Então, quando Josué morreu aos 110 anos, esses anciãos ainda estavam presentes. De fato, a Bíblia nos diz que eles continuaram a ser líderes na comunidade após a morte de Josué. Nos tempos que se seguiram à sua partida, os anciãos atuaram como uma espécie de conselho coletivo de liderança. Disse que enquanto Josué estava vivo, e também durante o tempo desses anciãos que sobreviveram, o povo de Israel permaneceu fiel ao Senhor e lembrou-se das maravilhosas obras que Deus fizera por eles. No entanto, aqui vem a parte triste da história: essa forma de liderança não durou muito. A Bíblia relata que após a morte desses anciãos, surgiu uma nova geração. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Essa nova geração não tinha o mesmo conhecimento ou respeito pelo Senhor e pelo que Ele havia feito por seus antepassados. A Bíblia enfatiza essa mudança geracional, dizendo que Josué, filho de Nun e servo do Senhor, faleceu aos 110 anos e foi sepultado em sua terra em Timnat-Sera, na montanha de Efraim. E depois, infelizmente, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor nem o que Ele havia feito por Israel. Portanto, embora Josué não tenha tido um sucessor individual e designado como ele foi para Moisés, houve um período em que os anciãos serviram como líderes coletivos. Mas essa forma de liderança e a fidelidade ao Senhor que a acompanhou não perduraram, abrindo a porta para uma nova geração menos ciente da história e fé de seu povo. Após a morte de Josué e dos anciãos que o seguiram na liderança, a Bíblia nos diz que a história dos israelitas tomou um rumo sombrio. Em vez de continuar a servir a Deus, como haviam feito sob a orientação de Josué e dos anciãos, o povo começou a se desviar. Começaram a praticar a idolatria e a adorar deuses falsos, como Baal e Astarote. Esse comportamento desencadeou a ira divina sobre eles. Para entender o quão longe eles se desviaram, o texto bíblico enfatiza que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se afastaram do Deus que os havia libertado da escravidão no Egito. Em vez de se apegarem à sua herança espiritual, foram atraídos pelas práticas religiosas dos povos vizinhos. O resultado foi que Deus retirou sua proteção e os entregou nas mãos de seus inimigos. Esses saqueadores não só os despojaram de seus bens, como os israelitas também perderam a capacidade de resistir aos ataques. Em outras palavras, o pecado de Israel teve um alto preço, e a mão do Senhor se voltou contra eles em todos os lugares a que iam.
No entanto, apesar de seu comportamento errante, Deus não abandonou completamente o povo de Israel. Quando seu sofrimento atingiu um ponto crítico e clamaram ao Senhor, Ele se compadeceu e ouviu seu lamento. Em resposta, Deus levantou os juízes, figuras de liderança que atuaram como libertadores para os israelitas, salvando-os de seus opressores. Aqui é onde vemos surgir um tipo de sucessor de Josué. No entanto, é importante notar que o papel dos juízes não era exatamente o mesmo que o de Josué. Os juízes não tinham o mesmo tipo de mandato divino unificado que Josué, nem lideravam todo Israel da mesma forma que ele. Em vez disso, a liderança dos juízes era mais fragmentada, muitas vezes focada em situações e desafios específicos, em vez de na orientação contínua de todo o povo. Assim, embora possam ser considerados sucessores de Josué em certo sentido, também é justo dizer que cada juiz tinha seu próprio papel e propósito único. Embora muitos juízes, como Débora, Gideão e Sansão, tenham tido sucesso em libertar os israelitas de seus inimigos, a natureza cíclica da apostasia e restauração continuou. O povo frequentemente se desviava de Deus, e quando isso acontecia, surgiam opressores. Mas quando clamavam ao Senhor, Ele os libertava através dos juízes. No entanto, essa dinâmica repetitiva de pecado, opressão e libertação, era um sinal da falta de estabilidade e unidade em Israel. O povo frequentemente pedia um rei, uma figura central de liderança como as nações vizinhas tinham. Essa demanda culminou no estabelecimento da monarquia, com Saul sendo ungido como o primeiro rei de Israel. Portanto, em resposta à pergunta original, não houve um sucessor direto de Josué como Moisés teve em Josué. Em vez disso, após a morte de Josué e dos anciãos, Israel entrou em um período de liderança fragmentada e instável, marcado pelos juízes. Essa era dos juízes foi seguida pela monarquia, que trouxe uma nova fase de liderança para Israel. Conclusão: a sucessão de liderança em Israel após a morte de Josué é complexa. Não houve um sucessor direto e designado como Josué foi para Moisés. Em vez disso, a liderança foi coletiva por um tempo, através dos anciãos, seguida por um período de juízes, e eventualmente, a instituição da monarquia. A história da liderança em Israel destaca a importância da orientação divina e da aderência à fé e tradição. Em momentos em que o povo se desviou de Deus, enfrentou desafios e sofrimento, mas Deus permaneceu fiel, levantando líderes quando necessário. A narrativa bíblica nos ensina a importância da fidelidade a Deus e o valor de líderes justos e orientados por princípios divinos. O ciclo repetitivo de apostasia, punição, arrependimento e libertação nos tempos dos juízes destaca o quão profundamente enraizada estava a natureza humana na tendência de se afastar de Deus e das verdades fundamentais. Mesmo após testemunhar os milagres de Deus e experimentar sua provisão de primeira mão, os israelitas ainda encontravam formas de se desviar e buscar outros deuses. Este padrão não é exclusivo dos tempos bíblicos. Na verdade, ele pode ser visto em várias eras e culturas ao longo da história. A humanidade frequentemente se esquece das bênçãos e lições do passado, permitindo-se ser atraída por distrações, desejos e influências externas. A transição para a monarquia em Israel foi, de certa forma, um reflexo desse desejo humano de se encaixar, de ser como outras nações, em vez de confiar plenamente na liderança e orientação divinas. Saul, o primeiro rei de Israel, foi um exemplo disso. Embora tivesse começado seu reinado com promessa e potencial, ele eventualmente cedeu à pressão, ao orgulho e à desobediência, levando a consequências desastrosas para ele e para o reino. O reino subsequentemente se dividiu, com o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, sucedendo Saul e trazendo um período de relativa paz e prosperidade. Mas mesmo sob a liderança de Davi, Israel teve seus momentos de rebelião e desobediência. O reino de Salomão, embora grandioso em riqueza e sabedoria, também viu a introdução da idolatria em uma escala maior, culminando na divisão do reino após sua morte. A lição subjacente nesta narrativa contínua é clara: a verdadeira liderança, a que está de acordo com a vontade e os princípios de Deus, é vital.
Sem ela, mesmo as nações e povos mais fortes podem ser levados ao erro e à destruição. No entanto, a esperança também é uma constante na história de Israel. Deus nunca desistiu de seu povo. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando Israel estava no auge da rebelião, Deus continuava a enviar profetas e líderes para chamá-los de volta. Ele sempre manteve a promessa de um Salvador, uma esperança futura para a redenção da humanidade. Isso é evidenciado na vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus ofereceu a solução definitiva para o ciclo de pecado e redenção, proporcionando a todos a oportunidade de reconciliação com Deus. Ao refletir sobre a história de Israel após Josué, é vital reconhecer a importância da fidelidade contínua a Deus e dos líderes que seguem seus princípios. Em nossos próprios tempos e vidas, podemos aprender com os erros e sucessos do passado, buscando sempre nos alinhar com a vontade de Deus e permanecer fiéis à sua orientação. Se você se interessou em saber como ocorreu a transição de liderança após Josué e como os juízes entraram em cena, adoraríamos ouvir seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar este belo capítulo com seus entes queridos, amigos e familiares. Até a próxima, e que Deus te abençoe.